E vamos à última fronteira. Partimos para a conversa com o coordenador da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Sandra. Começando por olhar para aquilo que foi uma semana negra para a aeronáutica. Foi um comentário muito rápido para referir, de facto, o que aconteceu com o foguetão Antárgico que levava a cápsula Cygnus em direção à Estação Espacial Internacional, com mantimentos para a Estação Espacial Internacional e não só, e que teve um trágico fim, e também para a queda da nave Spaceship Two da Virgin Galactic. Ora, nós dizemos, obviamente, que foi uma semana negra por estes dois acidentes, mas eu gostaria de ver o outro lado desta questão, que é, nós não estamos felizmente habituados a este tipo de acidentes. Isto é uma prova da evolução da engenharia aeroespacial, um triunfo da engenharia aeroespacial, e por isso é que nos impressiona tanto este tipo de fracassos. No caso do Antares, estavam a testar um novo tipo de foguete e, portanto, provavelmente pode estar relacionado com isso, embora todo o trabalho de investigação que vai acontecer vai durar durante meses e meses e meses. Convém dizer que era uma empresa privada que estava a assegurar esse transporte de mantimentos para a Estação Espacial Internacional, dentro da filosofia de Obama de, no fundo, incentivar a exploração espacial feita pelos privados. E no caso da Spaceship Two, Richard Branson já veio dizer que não é isto que o vai travar. E a exploração espacial faz também deste tipo de acontecimentos. Nós aprendemos precisamente com este tipo de erros. Felizmente são erros que acontecem cada vez menos. Há que lamentar, obviamente, a morte de um dos pilotos da Virgin Galactic, mas isto faz-me apenas lembrar a locução latina muito utilizada no mundo da exploração espacial. Ad astra per aspera. O caminho para as estrelas faz através de caminhos tortuosos e difíceis. Portanto, fica também uma homenagem a todos aqueles que, apesar destas tragédias, aprendem e conseguem colocar-nos um bocadinho mais próximo das estrelas, como é óbvio. O telescópio ALMA traz-nos novidades também esta semana. O conjunto de radiotelescópios do ALMA, que está situado no deserto do Chile, apresentou-nos mais umas novidades relacionadas com exoplanetas. Vamos até ao sistema estelar múltiplo, GG Tau, que está a cerca de 450 anos-luz. E vamos descobrir aqui dois discos que até já estavam previstos nas simulações dos computadores, mas que pela primeira vez foi observado precisamente neste sistema estelar. Temos então, quando estamos a falar de estrelas deste tipo, estrelas muito jovens, apenas com alguns milhões de anos, nós estamos à espera de encontrar discos à volta dessas estrelas, que são poeiras, que são detritos, que são precisamente os elementos que dão origem aos planetas. O que nós não estávamos propriamente à espera era de ver dois anéis à volta deste sistema. Um anel mais interior, à volta de uma das estrelas, e depois um anel exterior muito maior que envolve todo o sistema. O problema não é um anel maior que envolve todo o sistema, são esse tipo de anéis que nós estamos à espera de ver quando encontramos ou tentamos encontrar planetas, ou a formação de planetas à volta de outras estrelas. A grande questão é o disco interior, que tem uma massa aproximadamente da massa de Júpiter e que, de acordo com alguns cálculos, ele não deveria existir passado este tempo todo. Porquê? Porque aquela matéria daquele disco mais interior está a ser sugado por uma das estrelas e, teoricamente, já não deveria existir, já deveria ter sido consumido pela estrela. Então, qual é que é a grande revelação do ALMA? É que foram encontradas, autenticamente, cordas de salvamento, digamos assim, entre os dois discos. Ou seja, temos interação de matéria entre os dois discos. É o disco exterior que está a alimentar, a suportar, digamos assim, o disco interior neste sistema estelar. Porquê é que esta revelação é tão interessante? Por uma razão simples. Nós estamos a descobrir toda uma série de planetas lá noutras estrelas, sobretudo estrelas isoladas, como é o caso do nosso Sol, ou seja, que não tem mais nenhuma estrela ou outro conjunto de estrelas a rodar. E porquê? Porque a ciência acha que consegue ter órbitas mais estáveis para o aparecimento de planetas. O que nos diz este estudo abre-nos toda uma outra perspectiva. Diz-nos que, mesmo em sistemas múltiplos estelares, nós conseguimos ter mecanismos de formação de planetas, de estabilidade para a formação de novos planetas. Isto quer dizer, então, que podemos olhar então, para sistemas múltiplos de estrelas e especular de uma maneira muito mais livre, de uma maneira mais cientificamente poderosa, que, se calhar, nestes sistemas estelares também temos planetas a serem criados com alguma estabilidade. Isto é uma excelente notícia, Sandra, por uma razão simples. É que grande parte das estrelas que nós vemos no céu
não são como o Sol, ou seja, não são apenas uma estrela isolada. Não, são sistemas duplos ou triplos e, portanto, isto alarga também o leque de possíveis novos planetas a serem formados noutros sistemas estelares. Miguel, hoje também para perceber que parece que Hollywood e a ciência não estão assim tão distantes. É uma semana que finalmente chega para matar a curiosidade dos fãs de ficção científica. Não é o Espaço Mário Augusto, mas vamos falar de 2 filmes. Vamos começar pelo Interstellar, que estreia dia 6, na quinta-feira, e que, curiosamente, deu um poderoso contributo para a ciência. Esta é a trailer do filme Interstellar, que obviamente eu não vou revelar o que vai acontecer, precisamente porque também não sei, mas não deixa de ser curioso que um dos produtores executivos deste filme é um senhor chamado Kip Thorne, que é um dos mais conceituados cientistas que trabalha na área precisamente dos buracos negros, dos chamados buracos de verme, e que é um senhor também conhecido pelas apostas que faz com Stephen Hawking sobre as descobertas científicas. Ora, este senhor, Christopher Nolan, um dos realizadores, aliás, deste filme, pretendeu fazer um filme que fosse interessante, obviamente, do ponto de vista da ação, mas também o mais cientificamente correto. E, por isso, chamou precisamente Kip Thorne para tentar construir uma maneira de se poder viajar pelo espaço. E ele então introduziu os chamados buracos de verme, e o que nos conta este filme é que o Kip Thorne forneceu todo um conjunto de equações para eles construírem o buraco negro mais extraordinário e cientificamente correto. E o que é que eles descobriram? É que quando nós introduzimos estas equações ao serviço de Hollywood, com os computadores todos que têm, diz-nos que os buracos negros, em vez de ser uma espécie de uns discos de Saturno em que temos matéria à volta e a ser sugado pelo buraco negro, não, nós temos uma espécie de um halo todo à volta do buraco negro, em que há projeção desse disco em cima, abaixo, de um lado para o outro, e, portanto, esta é uma grande contribuição de Hollywood para a ciência. O outro filme, muito rapidamente, que nós temos para mostrar, chama-se Ambition, e foi um pedido feito pela Agência Espacial Europeia para promover a sonda Rosetta. Tem toque português, é uma produção polaca, mas também tem toque português do Science Office, são portugueses que também contribuíram para esta produção, e conta-nos, no fundo, a história, o diálogo entre um mestre criador de sistemas planetários e a sua jovem aprendiz. Qual é no fundo, a grande atriz principal? A sonda Rosetta. Isto são vídeos que podemos ver no YouTube, basta colocar Ambition ESA, e é um dos prodígios da divulgação científica que até foi elogiada pela NASA por outros educadores científicos de todo o mundo pela beleza da sua construção, mas também pela extraordinária capacidade e conteúdo científico, precisamente, deste filme Ambition, que é um pedido da ESA. Miguel, o que é que nos trazes de imagens da semana? Imagens da semana, vamos falar do que foi o grande tema das redes sociais desta semana. 6 dias de escuridão, aparentemente, que vem aí e que, aparentemente, a própria NASA terá confirmado esses 6 dias de escuridão. Não, a escuridão deu-se foi noutros sítios. Em boa verdade, isto é mais uma reciclagem das teorias do fim do mundo. Isto parece-nos muito parecido com o que aconteceu em 2012, em que parecia que vinha aí o fim do mundo por causa do calendário maia, mas não vai haver nenhuma escuridão. O argumento utilizado desta vez foi que ia haver uma grande erupção do Sol lá para os finais de dezembro e que ia provocar que todo o conjunto de poeira que se construísse à volta da Terra e, portanto, íamos ter 6 dias de escuridão. Muito rapidamente gostava de dizer o seguinte: não há um único cientista que consiga prever o que vai acontecer ao Sol daqui a alguns meses, ou até mesmo daqui a algumas semanas. Não temos ainda ciência para isso. E, em segundo lugar, neste tipo de teorias, geralmente também se fala muito em alinhamentos planetários. Ora, eu peço aos nossos telespectadores que sempre que ouvirem alguma teoria catastrofista associada a alinhamentos planetários, nada pode acontecer de mal com um alinhamento planetário. A não ser que esse alinhamento planetário seja um encontro imediato cerebral com um cometa ou um asteroide. Mas isso são coisas completamente diferentes. Mas não, a NASA nunca disse que isto ia acontecer e foi mais um mito que teve que ser prontamente desmentido nas redes sociais. Acima de tudo, nunca se acreditar em tudo o que se lê na internet. Precisamente. Miguel, obrigada. Um bom dia. Obrigado, Sandra.